falar, mas eu queria comentar um ou dois pontos ainda que me chamaram a atenção. Primeiro, por uma outra ótica, claro que não essencialmente econômica, eu falo a partir do direito, a gente costuma falar de uma evolução, que você fez uma evolução desde a Lídia, a primeira moeda, etc., de um Estado que era um Estado patrimonial para um Estado fiscal. Ou seja, arrecadasse primeiro do patrimônio, depois do fisco, receitas tributárias. E nós passamos imediatamente, e ainda não nos demos conta, mas a sua exposição aponta para isto, um Estado endividado, que é uma expressão muito cara a um sociólogo alemão, Wolfgang Streeck, que ele trata do Estado endividado, ou seja, a questão tributária, Estado fiscal deixa de ter predominância para ter a arrecadação fundada em dívida, tá certo? E o giro, achei extremamente interessante e convergente. Aqui tem algumas coisas que eu fiquei... E um outro aspecto, a ideia do crédito, me lembra Hamilton, quando fundou, foi um dos primeiros pais fundadores norte-americanos, ele dizia, não, eu quero aumentar a dívida norte-americana, na fundação dos Estados Unidos. Se nós tivermos dívida, quer dizer que o pessoal acredita na gente. Então, dívida é bom, e isso parece que não é uma ideia muito disseminada no Brasil. Certo? Agora, tem dois aspectos que eu gostaria de ouvir. É claro, depois de ouvirmos também o Alberto, a Hélida, mas eu queria apontar dois aspectos. O primeiro, na afirmativa de que crédito independe de poupança. Eu concordo, nós estamos alinhados nisso, mas, de alguma maneira, depende de fidúcia e patrimônio. Não há crédito sem estoque, sem patrimônio, lato sensu, e não há crédito sem fidúcia. Por isso, a lógica do Hamilton, de dizer, se alguém compra os títulos da dívida americana, logo no início, quer dizer que estão acreditando na gente. Então, fidúcia por um lado, patrimônio por outro, e claro, aqui o Heleno, o sujeito que escreveu sobre isso bastante, segurança jurídica, óbvio. Então, acho que aqui nós temos, e segurança está casada com a confiança. Então, aqui é um aspecto, pode não estar vinculado à poupança, mas está vinculado a esses outros aspectos. E segundo, é o aspecto redistributivo da dívida, porque só compra título quem tem dinheiro. E isso vai, através do sistema de juros, piorar, de alguma maneira, a desigualdade no país. Não? É claro que isso desloca a conversa da lógica da inflação. Estamos de acordo. Mas não teria também um efeito pernicioso na questão redistributiva, no sentido de redução das desigualdades? Então, esses dois pontos eu gostaria de ouvir, mas na sequência vamos ouvir Alberto, ouvir a Hélida, quem mais tiver interesse. Scarpa, eu peço licença a você para responder um por um, porque senão eu não vou me perder. Os temas são muito intensos. Então, fica à vontade. Vou tentar ser muito breve. Registro. Não, pois é, com aquele registro das 10 horas. Exatamente. Então, vou ser muito rápido. Primeiro, você tem toda razão sobre a questão de que dívida exige fidúcia e patrimônio, mas patrimônio entendido como alguém... Uma empresa privada exige, para ter crédito, ela tem que ser digna de confiança, fidúcia, e ela tem que ter um lastro para essa confiança, que é o seu patrimônio. Então, uma empresa pode se endividar até mais do que o seu patrimônio líquido? Pode, perfeito? Mas ela já está na fronteira de começa a ter, ela tem que estar vendendo uma história de futura muito positiva. Todas essas empresas novas de startups tendem a ter mais dívida do que tem geração de caixa, perfeito? Inclusive de patrimônio. Elas são baseadas, de certa forma, em expectativas. A questão essencial é que o Estado, enquanto o Estado é um Estado legítimo, organizado e não se desorganiza, não perde legitimidade, o Estado tem fidúcia, independente de patrimônio físico. Perfeito? Como você disse, o Estado mudou do patrimônio fundado do passado
para o Estado é hoje o patrimônio do Estado é a própria produtividade, a engenhosidade do país. Agora, e exatamente porque é por isso que o que provoca a hiperinflação não é a emissão monetária em excesso, é a desorganização, o desmembramento do Estado. Onde o Estado, onde há a falência do Estado, há hiperinflação. Esse é o ponto. Bom, segundo, sobre a questão não precisa haver poupança para haver patrimônio. Esse é o ponto muito claro. Eu posso começar do nada e com crédito e mobilizando recursos para investir de forma produtiva e competente, eu imediatamente crio algo do nada. Nós temos que dissociar o problema financeiro do problema verdadeiro, o verdadeiro problema econômico, que é a capacidade de mobilizar recursos e a inventividade humana. O problema financeiro tomou uma expressão e um peso que é completamente injustificado no mundo capitalista contemporâneo. O problema financeiro é um problema menor. Então, o problema da educação no Brasil. O problema da educação no Brasil não está em arranjar recursos para financiar a educação. O problema da educação no Brasil está em o que fazer. Depois que definimos o que fazer para ter educação no Brasil, quanto vai custar? Porque o custo financeiro é o de menos. O equívoco que nós cometemos no Brasil e no mundo todo é dizer o seguinte: olha, se há recursos, o problema está resolvido. E não se resolve o problema porque não há recursos. Quando, na verdade, recursos financeiros sempre existem numa economia fiduciária. Bom, e passando ao seu segundo ponto, para não perder tempo demais, você tem absoluta razão. A questão da dívida interna, o efeito, sobretudo, dela é um efeito redistributivo, quando ela é detida pelo setor privado interno, como eu disse. A ideia de quando se sobe a taxa de juros, eu disse isso no meu último artigo, penúltimo artigo no Valor. Ao subir a taxa de juros de 1,75% para 6%, como quer o mercado até o final do ano, 4 pontos de percentagem, 4 pontos de percentagem sobre uma dívida pública de 90% do PIB são 3,6% do PIB. 3,6% do PIB vão ser transferidos do Estado para os detentores da dívida pública, que são os agentes superavitários, o sistema financeiro e seus clientes, perfeito? E, agora, isto é mais do que toda a ajuda emergencial que foi feita o ano passado, perfeito? E para fazer a ajuda emergencial do ano passado, teve que fazer uma PEC, uma mudança constitucional, altamente polêmica e que venceu e que não foi renovada, perfeito? No valor. Uhum. Para transferir 3,6% do PIB do Estado para os detentores de dívida pública, é uma decisão do Banco Central, que, com todos os analistas e todos os economistas mainstream, dizendo tem que subir a taxa de juros, se não subir a taxa de juros, a inflação vai explodir. Quando todos sabem que a inflação não vai explodir. A inflação subiu porque o preço das commodities subiu no mundo internacional. E o dólar se desvalorizou no Brasil. A combinação de um dólar que se desvalorizou com o aumento de preços de commodities, e, sobretudo, inclusive, agropecuárias, levou a um transitório aumento da inflação, sobretudo de alimentos, que serve para um fator sensacionalista de pressionar para elevar a taxa de juros do Brasil. Como é que a taxa de juros vai afetar a inflação? Me explica. Se nós temos um país com 20% de desemprego, perfeito? Com excesso de capacidade por todos os lados. Como? Não existe como. Bom, eu encerro aqui para continuar. Professor, só vou passar ao Alberto, mas só para fazer o registro. Nessa linha, estamos voltando a Schumpeter. Sem dúvida, eu não citei Schumpeter aqui. Eu não citei Schumpeter, mas Schumpeter é o economista que escapou desses equívocos. Ok, de acordo. Alberto, depois Hélio Leonovski, por favor, com aquela brevidade do horário. Obrigado. Solar, é uma honra tê-lo aqui, poder ouvi-lo. Eu ouço o senhor muito pela internet. Fiz a lição de casa, li o seu livro inteiro aqui. E eu não li o livro, eu estudei o livro, né? Então, eu dissequei a minha curiosidade sobre economia. Uma pergunta que eu lhe faço, acho que quando eu li o livro, um ponto muito, muito interessante do texto, o senhor fala o seguinte: se o governo é em condições de emitir sua própria moeda, não tem restrição financeira, não precisa tributar para se financiar, por que então cobrar impostos?
Do ponto de vista macroeconômico, o governo tributa exclusivamente para tirar poder aquisitivo da economia e abrir espaço para que possa aumentar seus gastos sem pressionar a capacidade instalada. Essa função aí é uma pergunta que eu lhe faço, minha área tributária, essa função macroeconômica do tributo, assim, quando você falou o negócio, assim, me abriu uma luz, assim, a ideia de tirar recursos da sociedade para poder ensejar gasto público e ou gasto privado, né? De forma a não pressionar a capacidade instalada. Você vê isso no Brasil com os tributos atuais? Ou você vê se algum país do mundo bem aplicado a ideia do tributo com essa função macroeconômica? Eu vejo, por exemplo, algumas possibilidades, por exemplo, quando se fala em CID, contribuição de intervenção do domínio econômico, né? Que, aliás, uma das propostas de reforma tributária procura acabar, né? Na verdade, a CID, por exemplo, você pega a CID de combustível, que tem uma função bem importante na questão de colchão para evitar o aumento do preço do combustível. Quando o preço do combustível aí no mundo aumenta, aí você manobra esse aumento de preço com uma CID, seria um exemplo. Mas eu queria ouvir de você um pouco se você tem essa percepção no Brasil e em alguns países, vocês percebem essa função mais macroeconômica do tributo. Obrigado. Alberto, vamos lá. Excelente pergunta. Porque essa pergunta eu acho a mais importante que tem do ponto de vista do entendimento tributário. Não. No mundo todo, a visão dominante é que os impostos são para financiar o governo. Financiar o governo na sua operação, financiar o governo nos serviços que eles prestam e financiar o governo nas transferências que ele faz. Perfeito? Então, você precisa de impostos. Quando você percebe que o governo não precisa de recursos financeiros, o governo que tem a sua moeda fiduciária, isso é como uma coisa epifânica. Você muda sua cabeça. Olha, se o governo... Porque toda a tradição é de pensar o governo como algo improdutivo. O Estado é improdutivo. O Estado é um peso morto que precisa ser financiado pela economia, pelo setor privado, que é produtivo. Isto é um brutal equívoco, porque nós sabemos que sem Estado, sem organização institucional, sem leis, sem arcabouço jurídico, sem segurança, não existe economia privada, existe a barbárie. Perfeito? Muito, muito bem. Então, isso já é a primeira impostura ideológica. Mas vamos entender, então, se nós entendemos, olha, o imposto não é para financiar o Estado. Por que, então, cobrar imposto? Cobra-se imposto por dois motivos. Cobra-se imposto, primeiro, para abrir espaço para, se nós estamos muito perto da capacidade instalada, o Estado precisa fazer gastos, você tem que reduzir a capacidade de gasto do setor privado. Só que, no mundo contemporâneo, nas economias capitalistas, grande parte do tempo, o setor privado não está gastando suficientemente bem, o que seria necessário. Ele está gastando, consumindo e investindo menos do que o necessário. É o que faz a ideia, inclusive, de que o Larry Summers, que hoje está criticando o Biden só por ciúmes, basicamente o seguinte: olha, o chamado a estagnação secular. Perfeito? Olha, estagnação secular. A economia está consumindo menos do que é preciso. É o que vem com o Japão há mais de 20 anos. Perfeito? O que acontece? O mundo hoje, claramente, as pessoas, aquelas que têm dinheiro, têm muito mais renda, já não precisam mais consumir bens físicos e serviços. Perfeito? O que as pessoas precisam são bens públicos. As pessoas precisam de educação, de saúde, perfeito? De segurança, tudo aquilo que são bens públicos por excelência. Mas nós estamos numa armadilha, porque a ideologia neoliberal da economia diz que não, temos que amarrar a mão daquele que é o único capaz de oferecer os bens públicos. Perfeito? Quando é isso que se tem demanda. Ninguém precisa de mais geladeira, mais televisão, a não ser que estão abaixo da linha de pobreza. Você precisa de bens públicos. Perfeito? Então, essa ideia, portanto, de abrir espaço para o imposto, como abrir espaço para o gasto público, não é necessário, porque o gasto público quase sempre tem o espaço para ser feito, perfeito? Porque a demanda privada
tende a ser abaixo da necessária para levar para pleno emprego, dos fatores e de trabalho. Então, segundo ponto, por que se taxa, que se tem imposto? Para dar indicações. Taxa-se aquilo que cigarro, álcool, bebida, drogas, se fossem liberadas, aquilo que você quer desestimular. E taxa-se para evitar que a distribuição de renda seja excessivamente perversa. Então, taxa-se, teoricamente, você poderia taxar muitos ricos para transferir para os mais pobres, perfeito? Sem necessariamente nem transitar pelo governo. Então, a razão de tributar, entendida, quando se entende por que se tributa, o desenho do sistema tributário é completamente diferente. E liga, só para terminar, ao que nós estávamos falando antes de começar a discussão aqui. Reforma tributária. Num momento como esse no Brasil, a reforma tributária, por que ela é tão difícil de fazer? Sempre foi. Porque tem alguém, sempre em qualquer reforma tributária, tem uns que perdem e uns que ganham. E os que perdem bloqueiam a reforma tributária. Se você tiver como objetivo a ideia de, simultaneamente, fazer uma reforma tributária e não perder a arrecadação, manter o equilíbrio fiscal, a reforma é impossível. Como você está numa situação de desemprego como você está hoje, gravíssimo, perfeito? Muito abaixo da capacidade instalada, é hora de fazer a reforma tributária cujo objetivo é simplificação e racionalização dos impostos, para que fique mais fácil pagar imposto, que a economia privada possa tirar das suas costas esse peso do pagamento de impostos complicados, complexos e inteligíveis, perfeito? Absolutamente contraditórios. E se nos próximos anos isso levar a uma perda de arrecadação e a um déficit fiscal, melhor, perfeito? Não tem problema nenhum, a economia está muito abaixo da sua potencialidade. Então, justificaria em muito fazermos uma reforma fiscal inteligente, racional, simplificadora, com organização ainda e, sobretudo, que ela, nos próximos anos, provocasse déficit fiscal. Agora, como isto, a religião, o dogma, hoje corrente no Brasil, é de que déficit fiscal é catástrofe, perfeito? Nós não conseguimos fazer reforma fiscal. Ok, obrigado. Bom, não sei, Cássio, se sou eu. Vai lá, é você. O Onofre baixou a mão ou alguma coisa aconteceu, mas a mão dele sumiu e o Casaroto está na linha. Então, Hélida, por favor. Bom, professor André Lara, eu sempre fico um pouco inquieta quando dizem que primeiro a gente tem que ajustar o lado fiscal e depois debater as inconsistências da política monetária e, eventualmente, os desajustes cambiais. E nisso, essa ideia de que o fiscal é sempre o errado, o fiscal é a causa, e a capacidade de a gente fazer os ajustes necessários no lado monetário viria depois que a gente equalizasse o lado fiscal, é que trouxe a justificativa da emenda 95, agora essa emenda 109, sempre só acirrando regras cada vez mais draconianas, reduzindo a capacidade do Estado de executar políticas públicas. Sua fala há pouco dizia, Estado legítimo tem sempre fidúcia. E quando a gente parte dessa perspectiva de Estado legítimo, e mesmo a sua lógica agora, que eu achei perfeita, de que tem que mobilizar a inventividade humana, o que me parece, nesse cenário de sempre frustrar a política fiscal, ou sempre limitar e conter a política fiscal, sem promover a coordenação com a política monetária, é, na verdade, a interdição do planejamento, a interdição do futuro. A gente não consegue organizar, não consegue conceber o que precisa ser feito. A sua grande linha de questão é mais importante do que debater quanto custa e se tem dinheiro para pagar, é o que vai ser feito. É a governança do nosso arranjo de futuro, né? Então, assim, neste momento, quando os analistas econômicos falam dos 90% do PIB, a relação dívida-PIB é estoque-fluxo, que o senhor até, desculpe, já tinha dito que é inadequado. Ora, mas como retomar a centralidade do conteúdo? Ontem mesmo eu escrevi um texto em que eu falava que as nossas regras fiscais são ocas. Só se preocupam com limites mínimos, e olha que eu sou uma árdua defensora de PISA em saúde e educação, mas dada essa realidade realmente de disputa, de conflito distributivo severo, se a gente não tiver PISA em saúde e educação, não vai ter nada, né? E do outro lado, limites máximos.
Agora, como fazer a transição desse patamar formalista que apenas restringe a política fiscal para um algo mais substantivo, qualificado, que mobiliza a nossa inventividade humana para um pacto de futuro? E aí a segunda pergunta, fecho rapidamente, se a gente preso, interditado no curto prazo como está, inclusive porque a gente não regula essa taxa de longo prazo, parece que todo mundo apenas e tão somente vive no curto prazo. Maximiza a sua utilidade, especula no juro, especula em tudo quanto é, apenas no curto prazo. A gente interditou o futuro, interditou o médio e longo prazo. O Banco Central, não tendo atuado no mercado secundário da dívida pública no ano passado, como o orçamento de guerra permitiu, não tirou da gente esse instrumento? Como a gente poderia ter um instrumento para coordenar melhor a política monetária e fiscal para voltar a ter a capacidade de médio e longo prazo, de planejar, sem essas restrições a priorísticas, sem essa demonização da política fiscal? Vamos lá, Hélida. A primeira pergunta. O que fazer para mudar essa obsessão do financeiro com o que fazer, como fazer e o que fazer de concreto? Aí eu tenho pensado muito nisso, e mais do que nunca eu acho que as ideias são determinantes. Não há como fazer nada bem feito antes de entender direito a questão. E as ideias, aquilo que nos permite entender como tudo que é humano, quer dizer, nós sabemos que todas as ciências humanas são vivas, então em permanente modificação. Então a tentativa, todas as ideias podem ser circunstancialmente úteis, circunstancialmente podem permitir um entendimento de uma situação naquele momento que nos permite intervir de uma forma útil. Mas elas não são, como nas ciências exatas, algo que é uma representação da realidade mais estável, porque a realidade é cambiante o tempo todo. Perfeito? Então, a economia, com essa pretensão de ser uma ciência exata como a física, se distorceu e virou dogmática, porque ela não acompanha a evolução da realidade, da realidade humana da organização. Portanto, especialmente essa armadilha, essa camisa de força das ideias anacrônicas é a primeira coisa que nós precisamos nos livrar para então começar a pensar, a entender no que fazer. Por isso é que eu acho que esse meu combate, que eu digo nos últimos anos, eu digo, olha, eu me pergunto, o que é essa altura da vida? Eu estou brigando por isso, criando inimigos. Os meus amigos todos brigaram comigo, eu fui excomungado dos economistas. Por que eu estou fazendo isso? É uma compulsão de dizer, olha, de pensar, dizer, olha, eu acho que isto é o grande objetivo que bloqueia o país hoje, são as ideias erradas. Sobretudo, não é uma questão de ideologia de esquerda ou de direita ou de nada, são falsas ideias vendidas como verdadeiras. Bom, passo para a sua segunda pergunta. Você tem toda a razão. Eu acho que a ideia de restringir a ação do Banco Central no mercado secundário de dívida é um equívoco. Né? Isso é a ideia de separar Banco Central do Tesouro, que não faz o menor sentido, é exatamente ao contrário. O Banco Central é o braço financeiro do Tesouro, ele é o agente do Tesouro, ele tem que agir para o Tesouro. Não há razão nenhuma para impedir que o Tesouro faça a venda de títulos e que o Banco Central não possa intervir no mercado secundário de títulos. Por causa disso, o Banco Central, inclusive, tem que ter na sua carteira, hoje, 25% do PIB de títulos do Tesouro na carteira do Banco Central, que ele usa para fazer operações de recompra, chamadas compromissadas, para retirar liquidez de reservas. Algo que ele poderia fazer muito melhor, como já fazem os bancos centrais, inclusive o FED, os bancos centrais do mundo todo, e eu propus lá atrás fazer isso, não vamos falar disso aqui agora, criar depósitos remunerados no Banco Central. Perfeito? Então, se ele tivesse depósitos remunerados no Banco Central, todas as operações compromissadas seriam substituídas. Ele não precisaria ter título do Tesouro em carteira. 25% da dívida pública do Tesouro, que todo mundo fala sempre na dívida bruta, perfeito? Desapareceria. Seriam depósitos remunerados do Banco Central. Não é contabilidade na dívida pública. Nada mudou do ponto de vista do passivo do setor consolidado. Mas para assustar, olha a dívida pública, mudou.
deixaria de ser 90% e passaria a ser 65% do PIB, perfeito? E daria muito mais flexibilidade ao Banco Central para operar, sem ter essa obrigação de ter títulos em carteira. A possibilidade de operar no mercado secundário permitiria que o Banco Central dissesse, olha, o Tesouro está vendendo títulos de 10 anos, o mercado está exigindo um título muito alto, o Banco Central vai lá e faz assim, muito bem, acima da taxa tal eu compro, perfeito? Eu compro, acabou, compra, a taxa não vai passar daquilo, porque ele compra e financia. Então ele compra, estão pedindo 8% de juros de 5 anos, eu compro a 8% e me financio a 2,5%, que é a taxa que eu pago nas reservas. Uma operação extraordinária para o Banco Central e para o Tesouro, para o setor público. Por que não fazer isso? É má fé, perfeito? É ideologia, a ideologia bloqueia. Às vezes, quem tem consciência é má fé. Quem não tem consciência é um bloqueio ideológico. Perfeito. Daria também mais transparência. Eu gosto da ideia pela transparência, sem dúvida nenhuma. Muito mais transparência. Claro, claro. Eu vou passar, o Onofre cedeu a vez para o Casaroto. Então, Casaroto, você na frente. Parabéns, muito obrigado pela presença na sala, está ótimo. Eu tenho uma pergunta para lhe fazer. O que o senhor acha desse movimento que está acontecendo de acabar com a moeda física e ficar somente na moeda digital? Inclusive, é um projeto que veio na Câmara Federal tramitando nesse sentido. Diante do analfabetismo tecnológico que existe no Brasil, assim, a escala de milhões de pessoas, como é que a gente vai comandar a economia só com essa moeda digital? Essa é uma boa pergunta. Vamos lá. A criação de uma moeda digital, especialmente de uma moeda digital do Banco Central, que chama moedas digitais dos bancos centrais, que hoje o mundo todo está estudando, e em vários países, a Suécia foi pioneira e implementou isso em alguns lugares. Eu acho isso muito importante, muito positivo. Agora, a ideia de que essa moeda substitua integralmente a moeda física tem certas desvantagens. Exatamente como você disse. Num país que não tem, que parte da população não tem acesso ao mundo digital, você está simplesmente obrigando essa população a se desmonetizar. Então, a ideia de manter uma circulação de moeda física, enquanto você não tiver uma digitalização universal, faz todo sentido. Agora, acabar com a moeda física e ter simplesmente uma moeda digital descentralizada, ainda que emitida pelo Banco Central, emitida por o sistema de blockchain, o equivalente de blockchain, é uma medida muito interessante, inclusive, para acabar com corrupção. Como nós sabemos, toda a ideia de lavagem de dinheiro, crime e corrupção tem que usar moeda física. Ou usa moeda física, malas de dinheiro, e, portanto, a ideia de moedas com grandes denominações deve acabar e permitir simplesmente que seja cada vez só tem moeda de pequena denominação, para impedir esse tipo de coisa. E essa lavagem de dinheiro e a transferência criminosa de recursos tem sido transferida à medida que todos os países reduziram as notas de grande denominação, tem sido transferidas para quê? Para essas moedas digitais independentes. E o Bitcoin é a maior delas para uso disso, perfeito? Porque a ideia seria que você restringisse esse uso de moedas independentes, não moedas não nacionais, e passasse a ter moedas digitais nacionais. Isso reduziria muito o problema de controle de fluxos financeiros de recursos para fins criminosos. Perfeito. Onofre, com o microfone fica mais fácil. Scaf, com o microfone fica muito mais fácil, até porque o professor André pode ouvir, né? Mas os tempos modernos têm essas coisas, né? Essa ideia de que
aumento a taxa de juros, eu favoreço a renda dos rentistas e, com isso, há uma nova captura por parte de quem detém os investimentos, e parece que esse casamento dessa política com a política de rentistas é tradicional no Brasil, não é? Ela, por outro lado, impede uma verdadeira reforma tributária, porque é muito mais fácil você emitir título e o rentista concordar em comprar título do que ele concordar em pagar tributos. Não é? Esse círculo vicioso, o professor acredita que consegue ser quebrado no Brasil? Que detalhes o professor me dá desse raciocínio simplista que eu trago aqui? O raciocínio não é simplista, o raciocínio é de uma objetividade total. Evidentemente que aqueles que têm dinheiro e potencialmente pagam impostos, perfeito? Preferem receber renda de dívida pública do que pagar imposto. Embora, curiosamente, são eles quem mais gritam contra o aumento da dívida pública. E por quê? Por uma razão é essa percepção de que a dívida pública é um ativo do setor privado, daqueles que têm poupança no setor privado, aí o caso da poupança Vale, tem poupança, ou seja, que são superavitários, é muito pouco percebido, as pessoas não percebem isso. Mas se você impuser a obrigação do Estado ser superavitário e reduzir a dívida pública, é uma questão de lógica contábil, que a redução da dívida pública vai obrigar a redução do ativo do setor privado. A redução da dívida pública empobrece o setor privado. Simplesmente isso é negado, não é percebido. Nos Estados Unidos, no período em que isso aconteceu, no período Clinton, em que houve um superávit fiscal significativo, houve uma redução dos ativos financeiros do setor privado. Isso não pode acontecer durante muito tempo. Por isso, o Estado sempre tem que ter déficit, se a economia está crescendo. Isso é a primeira coisa. Agora, a razão de novo, essas pessoas não precisam pagar imposto. Por que tem tanto medo da ideia de um calote da dívida pública, essa dívida interna? Porque o calote da dívida interna, na verdade, é uma tributação da dívida interna. Perfeito? É simplesmente o seguinte: olha, eu não preciso dar calote, porque eu posso sempre pagar, perfeito? Emitir na moeda, em reais. Agora, se eu chegar à conclusão que a distribuição de riqueza está insustentável politicamente, uma das formas de fazer isso é reduzir o tamanho da dívida, transferindo isso, tirando esses recursos tira recursos dessas pessoas e transfere para onde eu quiser, para os mais pobres. Então, é este receio de que a concentração de riqueza chegue a um ponto insustentável que é a única forma, eu acho que de forma inconsciente, justifica essa tal pressão contra o endividamento público, que é o aumento da riqueza privada. Agora, isso tem que ser compreendido. O problema tem que ser compreendido para ser bem desenhado, para que o Estado possa agir de forma competente e agir. Agora, nós precisamos, antes de mais nada, ter um Estado competente. Esse é o ponto fundamental. Agora, enquanto o Estado é visto com um peso morto, uma coisa horrível, que quem vai para a vida pública, quem vai para o Estado, quem vai para o governo, é, na melhor das hipóteses, um ingênuo, e quase sempre visto como alguém com más intenções, é impossível resgatar o Estado. Como eu disse, a minha família é uma família mineira, eu tive avô e bisavô políticos e governadores de Minas. Eu sempre dizia, olha, quando eu era jovem, na minha família era assim, esse menino é brilhante, ele vai ser político. Hoje em dia, isso é como? Só ninguém. Se alguém disser que quer ser político, você desconfia, alguma coisa estranha está acontecendo com esse rapaz. Agora, é óbvio que essa desvalorização da vida pública e da política é gravíssimo. Não há como termos um país, um Estado viável, um país viável, com essa degradação e desconsideração da vida pública e da política. Muito bom, excelente. André, ainda temos uns minutos. Eu já quero primeiro, agradecer toda a exposição e já te desafiar para voltar com outro tema.
Porque, observa, teve uma frase aqui que eu até anotei, quando você diz que o Banco Central é o braço financeiro do Tesouro. Gostei dessa ideia. Isso quer dizer que não deveria haver independência do Banco Central? Sempre fui contra a independência do Banco Central. Sempre. É muito diferente. Ingerência política espúria sobre política monetária sobre o Banco Central é um equívoco. Agora, a independência do Banco Central não faz o menor sentido. A questão é a seguinte, olha, os diretores do Banco Central devem ter mandatos que são defasados do mandato presidencial, provavelmente, porque isso reduz potencialidade de crises, feito no momento de transições de governo para outro, quando tem incertezas ou não. Isso é uma outra coisa, isso não é independência. Diretores de Banco Central com mandatos que são decalados do mandato presidencial talvez faça sentido. Mas a independência do Banco Central nunca fez sentido para mim na vida. No máximo, fazer autonomia, porque independência, vocês que são juristas sabem que não pode ter um quarto poder. Claro. Mas é interessante esse casamento, porque isso coloca o Banco Central como um instrumento financeiro do Tesouro. E o que nós estamos fazendo é que, quando se secciona, se parte de que finanças, parte toda a política vinculada ao Banco Central é uma coisa e todo o Tesouro é outra. É muito interessante. Equívoco, que é um profundo equívoco. Então, já quero desafiar para uma outra hora a gente vir a debater esse assunto, que já tangenciou essa nossa mesa de debates algumas oportunidades, e sempre volta. Essa é uma conversa interessante. Bom, pessoal, alguém gostaria de mais algum comentário? Se não, só me resta, chegamos no horário, cumprindo rigorosamente. Agradeço a quem perguntou e agradeço ao André pelas respostas sempre claras, claríssimas e bem pontuadas. Muito obrigado, e pela exposição também. E um outro detalhe que me chama a atenção para fechar. Pela exposição, André, você voltou a tirar vamos chamar assim, da história, o Schumpeter, e voltou a elogiar, dentro dos economistas, não você especificamente, o Keynes. Ou seja, mais Keynes e mais Schumpeter e menos a turma de Chicago e outras coisas. É essa a ideia. Resumiu perfeitamente. Perfeito. Keynes eu nunca abandonei. Schumpeter eu tinha esquecido um pouco, infelizmente. Voltei a ele com grande... Bom. Muito bom, pessoal. Muito obrigado. Renovo agradecimentos, André, Hélida, todo mundo. Nos encontramos semana que vem. André, está convidado para vir sempre. A casa é sua. Muito obrigado. Aceito o convite. Foi muito bom. Obrigado a vocês todos. Um abraço grande. Até mais. Fiquem com saúde.